pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui mais um vídeo sobre CSS e nesse vídeo eu quero começar a falar para vocês um pouquinho sobre transformações, tá? Então é um iniciozinho de trabalho aí com algo semelhante à animação, tá? Mas nós chamamos de transformações, ok? Então, nós temos algumas transformações que nós podemos fazer nos nossos elementos da página, né, do HTML. Então, traslado, que é mudando de lugar um elemento, o escalonamento é mexer com o tamanho, né, de um elemento, distorção, como o próprio nome já diz, distorcer, e rotação, rotacionar o elemento HTML. Aqui nos slides tem algumas coisinhas, mas que eu já coloquei aqui em código para vocês verem. Vamos fazer o primeiro exemplo aqui, que é do translate, né? Que seria, então, essa questão de mover o elemento HTML. Então, nesse código aqui, olha, vamos olhar aqui a parte do body. Aqui no body, eu coloquei uma div. Dentro dessa div, eu coloquei 3 imagens, tá? Ó, YouTube, Facebook e Instagram, tá? Para que eu coloquei essas imagens? Para que quando a gente coloque o mouse sobre ela, seja feita essa transformação translate, que é mudar a posição dessas imagens, né? E então, o que eu fiz aqui no CSS? Olha, no IMG, eu usei aqui aquela pseudo-classe que nós já aprendemos, que é o hover, né? Então, é como se eu tivesse um evento, né? Ou seja, o evento de colocar o mouse sobre a imagem, ou sobre um parágrafo, ou sobre uma div. Aqui eu estou fazendo para a imagem, né? Então, imagem, dois pontos, hover, ou seja, quando eu coloquei o mouse em cima da imagem, qualquer imagem que tiver nessa tela, eu vou fazer a transformação. Então, está aqui, transform, dois pontos, translate. E aqui, qual é a posição na vertical e a posição na horizontal para onde eu quero que seja movida essa imagem, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, como é que isso ficou. Quando eu executo, então, eu tenho aqui, olha, os 3 ícones, né? Esse HR eu coloquei aqui para colocar aqui os créditos para o pessoal que fez esses ícones da FreePic. Tem o site Flat Icon, tá? Depois eu entro para vocês verem, tá bom? Então, olha só, quando eu coloco o mouse aqui, olha, essa imagem continua. Desculpa, eu falei que é vertical e horizontal. Horizontal e vertical, né? Na verdade, aqui, olha, é na horizontal, eu mantive aqui, olha, 0 pixel, ou seja, 0 é aqui, ó, aonde a minha imagem está, né, ó, no cantinho aqui. E na vertical, aqui, ó, 300 pixels, desceu para a posição aqui 300 pixels, tá? Então, 0 é exatamente o cantinho esquerdo onde a imagem está. 300 é onde ela vai rolar. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 50 pixels, vocês vão perceber melhor isso aqui, ó. Tá vendo que ela... Vou pôr mais. Vamos colocar aqui, ó, 200 pixels. Vocês vão ver que na horizontal, ó, ela veio mais aqui aproximando do meio da tela, né? Então, para não ficar feio assim, eu mantive 0 para permanecer na horizontal, no mesmo lugar onde a imagem foi inserida, e só deslocar na vertical, tá vendo, ó? Mesma coisa aqui, ó, Facebook, mesma coisa aqui, Instagram, tá? Então, o 0 vale para posição horizontal, onde a imagem está colocada, e aí eu só mexo na vertical, né? Só desloco ela 300 pixels para baixo aqui, tá? Então, só um exemplo aí, esse deslocamento você coloca o quanto você quer, né? E aí eu apliquei, então, quando for o hover, o mouse for em cima da imagem, aplique então o translate. E aí aqui, né, qual vai ser esse deslocamento, você coloca o quanto você quiser.
Depois, nós temos a transformação rotate. Aqui, então, eu coloquei, olha, dessa vez aqui eu mudei um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá? Então, eu coloquei os ícones, eu dei mais espaço, porque na hora que rotaciona, talvez ficasse esquisito com elas uma em cima da outra aí, né? Igual aqui que estão justinhas aqui, né? Então, aqui eu dei um espacinho, tá? São os mesmos ícones aqui do Free Pick, lá do Flat Icon, tá? São os mesmos ícones. Então, aqui ele tá rotacionando quando eu coloco o mouse em cima, né? Então, aqui eu só coloquei uma imagem em cada div, tá? Aqui eu fiz uma margem top de 15% para que essas divs descessem até o meio aqui da tela, na vertical. Uma margem left, né, à esquerda de cada div de 13 pixels, de 13%, que foi o que eu calculei para dar esse espaço aqui, ficar com essa centralização aqui, tá? E aí, esse percentual também você vai colocar o quanto for mais adequado para o layout que você está fazendo. Float left, para que as 3 divs sejam colocadas aí uma ao lado da outra, começando pela esquerda, né? E aí, eu coloquei aqui, ó, div, hover, né? Então, quando o mouse for colocado sobre a div, eu poderia ter feito para a imagem também, mas como a imagem está dentro da div, eu já fiz direto para a div. Transform. Qual transformação eu quero? Agora é a rotate. Então, no primeiro aqui, olha, exemplo foi translate. Agora é rotate. Quantos graus eu quero rotacionar essa div? 45 graus. Então, eu coloco 45 degrees aqui. Né? Então, quando eu coloco o mouse, ele faz isso. Eu poderia ter colocado mais. Vamos colocar aqui 60 degrees aqui, ó. 60 graus. Então, tá lá, ó. Tá? Você rotaciona quanto você acha que vai ser o adequado aí para o efeito que você está querendo dar. Ah, eu quero bem pouquinho, eu quero só uma mexidinha, né? Então, coloca o quanto você achar, 10, tá? Então, aí vai, ó, tá vendo, ó? Pequena mexidinha, ó, 10 graus foi suficiente, tá? Então, você vai colocar aí o efeito de acordo com o que você está buscando fazer, tá certo? Então, aqui, transformação rotate. A próxima transformação aqui é de scale. Escala é mexer com o tamanho. Então, é o mesmo exemplo, ó, são as mesmas imagens dentro da div, aqui as mesmas margens, o float left. Aqui também eu coloquei o hover para div, ou seja, quando o mouse for colocado sobre a div, pode ser para a imagem também. E aí eu faço qual transformação agora? Scale e quanto eu quero aumentar a imagem. Eu coloquei para aumentar 1.2 na horizontal, 1.2 na vertical. Então, olha só. Deixa eu executar. Tá vendo, ó? É um pequeno aumento. Se eu colocar 1, né? 1 é o tamanho, é a proporção original, né? Então, 1.1, ó, aumenta bem pouquinho, ó. Tá? Então, isso também você vai fazer de acordo com o efeito que você quer. Se eu colocar 2, já aumenta bastante, né? Ou seja, é o dobro. 1 é o tamanho original. 2 aí dá quase, ó, o tamanho aí fica bem grande, tá vendo, ó? Ele aumenta bastante. Então, você vai ver também de acordo com o que você quer. Para mim, para o efeito que eu quero, que é um pequeno destaque, 1.1, 1.2, já fica, ó, suficiente. Tá? Esse efeito a gente vê bastante por aí nos sites, né? De você colocar o mouse e ter esse pequeno aumentozinho aí na imagem, né? Então, esse é o efeito, é a transformação scale, tá? Aí nós temos aqui a transformação skill, que é a de deformação, a gente pode dizer, né? Então, de novo, eu coloquei 3 divs, uma imagem por div. Aqui eu falei que para cada div eu quero essa margem no topo, essa margem esquerda, o float left, né? Para elas serem colocadas uma ao lado da outra aí. E aí a transformação skill. E aqui, quantos graus você quer que, né, deforme essa imagem, gire essa imagem na horizontal, quanto na vertical. Então, o que vai acontecer aqui, basicamente, é isso daqui, ó. Dá essa
esticada, né? Dá um stick puxa aí na imagem, né? E aí também poderia ser bem menos. Ah, eu só quero que dá uma mexidinha aí para ver que, né, aconteceu algo, tá vendo, ó? Então, a gente dá essa deformadinha mínima. Ah, não, eu quero fazer um negócio mais interessante, que mexa mais, né, ó. Então, aqui dá até a impressão que tá dançando, né, o ícone, certo? Então, ó. Ou seja, isso aqui depois a gente vai aprender a animação, você pode pôr isso num loop, isso aqui fica mexendo assim, né? Então, a gente já tem aqui mais uma transformação possível. Então, no caso das transformações, a gente sempre vai precisar ir, entre aspas, de um evento, né? Ou seja, nesse caso que eu estou usando o hover, que é uma pseudo-classe, que identifica quando você passou o mouse em cima, tá? Então, se fosse um campo de formulário, por exemplo, poderia ser o focus, né? Quando ganhou o foco, por exemplo, o campo, tá? E por aí vai. Então, são esses os exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês. Voltando aqui no primeiro, relembrando, dando os créditos para quem produziu os ícones aí, né? Se vocês entrarem aqui, olha, FreePic, nós temos aqui o site Flat Icon, FreePic. Dentro do site Flat Icon tem aqui uma série de ícones que nós podemos usar, tem versões grátis, versões pagas, e foi aqui que eu encontrei os ícones de redes sociais. Só fazer uma buscazinha aqui dentro, vocês vão encontrar, tá bom? Então tem bastante ícone legal para vocês usarem. Eu vou deixar o link aqui no exemplo que eu vou postar e coloco também lá na nossa plataforma para vocês poderem mexer, ok, pessoal? Então, qualquer coisa vocês me mandem mensagem lá no Google Classroom, tá bom? E até mais então.